CBN Intimamente. E no CBN Intimamente de hoje eu recebo aqui no estúdio da Rádio CBN a psicóloga e sexóloga e minha amiga Elisângela Pereira. Bom dia, Elis, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, ouvintes internautas. Um beijo. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos com homens mais jovens. Exato. Eu acho que toda ouvinte, enfim, né, internauta que está acompanhando o nosso programa já deve ter passado por essa experiência. E quem não passou, às vezes pode passar também, né? E na realidade foi um pedido. Olha que bacana. Estamos atendendo pedidos. Inclusive já temos pedidos para a semana que vem. Falaram, olha, já que você vai falar sobre relacionamentos com homens mais jovens, semana que vem você pode falar o contrário, né? Já tá na Vamos pauta. falar, já deu um spoiler aí do programa da semana que vem, Elisângela. Bom, nos últimos tempos a gente tem visto muitas notícias de casais formados por um homem mais jovem, com uma mulher mais velha. O exemplo disso é a Tata Werneck, famosíssima aí na internet também, a Fátima Bernardes, e milhares de casais que também não são tão famosos, mas viveram essa experiência. Por mais corriqueiro que seja, o amor de mulheres por homens mais jovens ainda parece um tabu. Por que hoje em dia, Elisângela, esse tipo de relacionamento é mais comum? Na realidade, não é que ele é mais comum hoje em dia. Eu acho que as mulheres e também os homens têm mais coragem de assumir. Isso antigamente ficava muito meio que na sordina. Porque o que sempre foi comum? O relacionamento de homens mais velhos com mulheres mais jovens. E hoje, como graças a Deus a gente vem trabalhando aí muito a questão dos preconceitos em todas as áreas, eu acho que as pessoas estão tendo mais coragem de assumir esses relacionamentos. Mais coragem, mais liberdade, ficam mais à vontade também. Exatamente. Agora, quais são os desafios que uma mulher pode enfrentar ao namorar um homem mais jovem, por exemplo? São muitos desafios, Cris, mas eu acho que o pior, assim, os mais difíceis são aqueles ligados à questão social, como sempre. De novo, né? O preconceito, tanto da família, quanto dos amigos, né? Quanto a inveja das pessoas. Porque muitas vezes esse preconceito, a origem dele é muito a inveja, né? Então, lidar com o social sempre é a parte mais difícil. Tem muitos desafios, tem a questão das diferenças de afinidade, porque por causa da diferença de idade, então muitas vezes um vai gostar de uma coisa, um tipo de programa e o outro vai ser mais festeiro. No caso aí a mulher que já é mais velha, talvez ela não goste, mas também é comum que aconteça. Sabe uma coisa que é bem comum de acontecer? Me conta. Essas pessoas se atraem exatamente porque, apesar da mulher ser mais jovem, ser mais velha, desculpa, ela tem uma vivacidade, ela tem um encantamento, ela tem um espírito muito jovem. E às vezes, na maioria das vezes, é por esse espírito, é por essa vivacidade que esse homem se identifica porque muitas e se vezes atrai, né? Ele acaba tendo as duas coisas, essa vivacidade, às vezes esse bom humor, já lida com outras coisas com muito mais facilidade e, por outro lado, a experiência de vida dessa mulher. Né? De já não ficar se apegando à bobagem, não ficar tendo crise de ciúme por qualquer coisa. Então, na realidade, é uma relação muito complementar, quando os dois sabem lidar de forma e assim, por mais que sejam gostos diferentes, às vezes uma balada ou um barzinho, o tipo de música que um curte, às vezes o outro não curte, tudo que é conversado é acertado também, né? E respeito também ao gosto. Exatamente. E eu acho que é uma coisa que aparece muito nesse tipo de relação, respeito. Mas eu quero ir, o homem, né? O rapaz, sei lá, pro futebol, ou ver futebol com os meus amigos no bar. Ela fala, ok, vai lá, quando você acabar, se você quiser, você volta, você passa aqui. Então é uma coisa assim, muito mais desencanada. Então por isso, muitas vezes, dá muito certo. A própria Tatá, né, que a gente citou aí no início, ela fala que ela teve que vencer os preconceitos internos dela quando ela se percebeu apaixonada pelo atual marido, que hoje Rafa. Já tem até filhinha. A filhinha é linda, mais a filha fofa, deles, a filha. a Clarinha. E no começo ninguém acreditava muito, né? Então, assim, que ia dar certo, né? Ainda mais uma figura pública, né? Choveu de crítica, ela foi atacada, ele foi atacado várias vezes na internet por esse relacionamento. Agora, os desafios não são só da parte da mulher não, né, Elisângela? Tem também os desafios do homem. Sim. Quais são esses desafios? Envolve a família, aquela mãe, aquela sogra, e fala, ela é muito velha pra você. Que de novo a gente cai no social. Ai, gente, cansa, né? Cansa. Tem essa questão da família, tem a questão de talvez essa mulher, por ser mais velha, talvez já tenha filhos, não que esse homem não possa ter também, mas às vezes lidar com os filhos
passa a ser um desafio para ele, porque muitas vezes ele não sabe como abordar, como é que eu faço isso, como é que eu chego, como que eu me apresento. É o famoso assim, ela vem com o kit. O kit são os filhos, mas... Mas na realidade está cheio de homem jovem por aí que já vem com kit. Muitas vezes as pessoas têm filhos muito cedo, uma gravidez não programada. Então isso é comum. Na realidade, Cris, eu acho que todos nós, a gente vem com kit. Não é? A Com pacotinhos. Todo mundo, na medida ali de cada um, mas todo mundo vai trazer. A gente é cheio de qualidade, cheio de benefício, mas a gente também é cheio das nossas noias, dos nossos medos. Então, se o outro está disposto a estar comigo, ele vai ter que aprender a lidar com as minhas, eu vou ter que aprender a lidar com as dele. E é isso aí que vai deixar a gente unido. E isso acontece em qualquer tipo de relacionamento. Independente de ser um relacionamento de uma pessoa mais nova, né? Um homem mais jovem com uma mulher mais velha. O que precisa ser fortalecido é a conexão entre esse casal, como qualquer tipo de relação. Numa relação de uma pessoa, de um casal que tem a mesma idade, uma idade muito próxima, se essa conexão não for fortalecida todos os dias, essa relação vai acabar do mesmo jeito. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas na questão da diferença de idade. Por ser tão diferente a idade, vai acabar um dia. Pode acabar um dia, como pode acabar se for apenas um relacionamento em que as idades são muito próximas. Agora, a dúvida que todas as mulheres têm sobre esse tipo de relacionamento e a pergunta que não quer calar. Pode dar certo? Pode dar certo, claro que pode. E eu falo que o dar certo depende, porque a gente tem aquela ideia do dar certo significa ser para sempre. Muita gente confunde isso. Não deu certo. Não deu certo deu enquanto certo estavam durante juntos. X anos. Deu certo durante X meses. Então a gente tem que parar com essa ideia de o dar certo é para sempre. Renato Russo dizia, né? O para sempre sempre acaba. Então... Nada é para sempre. Tudo está em movimento, tudo está em mutação o tempo inteiro. Então tudo muda. Quando eu começo um relacionamento, eu não tenho garantia nenhuma de quanto tempo isso vai durar. O que eu preciso é eu me esforçar, fazendo a minha parte para que seja o mais encantador, o mais bonito, admirável, mais verdadeiro, né? Onde eu pelo possa outro. colocar a minha amorosidade em prática e o outro também. Porque para dar certo tem que ser uma coisa de mão dupla. Tudo que é conversado é acertado, né? Não vem com essa história de eu amo pelos dois, eu faço pelos dois. Aí já tem um desequilíbrio, aí já não tá legal. Funciona. Então a gente tem que estar sempre na mesma frequência. Ai, então, que bom. Pode dar certo? Pode dar certo. Agora, levantando esse papo, a gente tem mais 2 minutinhos, levantando esse papo, a gente percebe quanto tabu ainda existe, quanto resquício de preconceito ainda existe, infelizmente, apesar da gente estar num mundo super moderno, ainda existe por causa dessa diferença de idades, que é uma coisa tão irrisória para quando há sentimento, né? Uma coisa tão pequena, se transforma tão... Exatamente. Mas o preconceito, na realidade, ele existe em relação a tudo que não é aceito ou que é diferente do que tradicionalmente a sociedade fala que é o que tem que ser feito. Saiu um pouquinho dessa linha, então já vem as críticas, já vem o preconceito, já vem as lamentações, né? Ai, os gente, vamos amar. Vamos amar, né? as pessoas Vamos amar. como se não houvesse amanhã. Isso aí. Nossa, eu tô muito Renato Russo hoje. Você tá inspirada hoje. Você tá ouvindo Legião Urbana? Você tava ouvindo Legião Urbana? Não tava. Esses dias eu tava ouvindo muito Los Hermanos. Olha, que mais? Los Hermanos. Red Hot. Olha, rock, tem bom gosto. Sou do rock, você sabe. Tem bom gosto essa menina. Elisângela, muito obrigada pela participação. Prazer estar falando com você. Eu te espero na próxima quinta-feira com o spoiler que você já deu. Exato, que aí se entrar lá na chamadinha, as pessoas falaram, na semana que vem você pode falar do contrário. Então, na semana que vem a gente vai falar do relacionamento, né? De um homem mais velho com uma mulher mais jovem atendendo a pedidos. Isso aí. E Tá vamos amar. E vamos amar. Ó, beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.